Bom dia, meus amores! Bom dia, primeiro ano! Este é um dia muito lindo, tá certo? Então vamos aproveitá-lo. Hoje, sexta-feira, né? O nosso último dia de aula da semaninha que Deus nos concedeu, nos abençoou e nos guardou, tá certo? Então, hoje, tá certo? Antes de iniciarmos o nosso descanso do nosso final de semana, nós ainda realizaremos os estudos de 3 disciplinas, né? Português, matemática e também da prática textual, tá certo? Então, nós iremos pegar o nosso livrinho e iremos abrir na página 48, tá certo? Onde nós vamos ver o conteúdo para ler e se cuidar, tá bom? Vamos fazer a leitura, né, do textinho, onde a gente vai continuar falando sobre textos publicitários, textos que nos informam, né, através de placas, através de panfletos, através de cartazes, tá certo? Então, aqui na página 48, nós podemos ver, né, a imagem de ser vivos microscópios, tá certo? Então, o que é seres vivos microscópios? Eles são coisinhas tão minúsculas que a gente não consegue ver, tá certo? É como o vírus, né, que ele está se alastrando por aí, como o Covid-19. A gente não consegue vê-lo, né? A gente tem que estar sempre nos protegendo, sempre usando os meios higiênicos para preveni-lo, porque a gente não consegue vê-los, porque eles são seres microscópios, ou seja, a gente não consegue ver a olho nu, tá certo? Então, olha só, nós devemos higienizar nossas mãos várias vezes ao dia, pois elas são grandes portadores dos seres vivos microscópios. Então, não existe só o Covid, né, que a gente não consegue ver, mas existe vários outros micro-organismos. Então, ao nosso redor há milhares e milhares, né, de seres microscópicos que a gente não consegue enxergar, tá certo? Então, a gente sempre tem que ter o cuidado. Então, por isso que a gente lava os alimentos, por isso que a gente deve lavar as mãos antes da nossa alimentação, né? A gente sempre deve manter nossas mãozinhas higienizadas, porque as mãos que a gente utilizamos, né, para pegar tudo, né, que a gente vem utilizar durante o dia. Então, esses cuidados a gente está tendo muito mais nesses tempos, né, por causa do Covid-19. Então, que a gente venha continuar também tendo esses cuidados, logo também depois que tudo isso passar, né, com fé em Deus, tá certo? Mas que a gente venha se conscientizar, né, que há outros vírus, que há outros micro seres vivos por aí que a gente precisa se prevenir para não causar doenças, tá certo? Então, olha só, no meio, né, desse micro-organismo, desses micróbios bem pequenininhos que a gente não consegue ver, né, existem bactérias que elas podem ser do bem, tá bom? E podem ser do mal. Então, existem vírus que causam gripes e viroses. Existem fungos que causam manchas na pele e nas unhas e dão muita coceira, tá? Então, como eu já disse, não existe só um vírus, existem vários, né? Então, por isso que a gente deve sempre se atentar na higienização, tá certo? Nós iremos fazer, né, a leitura de um cartaz que está aí na página 49, tá certo? Nós vamos ver a imagem e ver o que está escrito, o que ele está querendo passar, repassar, né, para a população. Então, vamos lá, tem uma mãozinha, né, e essa mãozinha está cheia de pessoas, ou seja, essas pessoas formam a mãozinha, né? E nele está escrito: cuidado seguro para todos está em suas mãos. Então, olha só, ele fez com que o cartaz, né, tivesse 2 sentidos. Quais são eles, né? Cuidado seguro para todos está em suas mãos. Por quê? Porque a gente deve higienizar nossas mãozinhas para que a gente venha se manter seguro e também manter seguro o nosso próximo, tá certo? Porque se eu muitas vezes pegar a mãozinha e não lavar, não higienizar, eu posso também contaminar, né, uma outra pessoa, o próximo. Então, o cuidado seguro para todos está em suas mãos, ou seja, sua responsabilidade de cuidar, né, do seu corpo e, assim, consequentemente, cuidar do próximo, tá certo? Então, na letra A, né, está perguntando assim: o que quer dizer cuidado seguro para todos em suas mãos? Que a responsabilidade é
sua, é nossa, né? Então, cada um tem que fazer a higienização, tá certo? E seguir todos os protocolos de higienização. Assim como no Covid, a gente tem que seguir o protocolo de usar máscara, né? Do distanciamento, de passar o álcool em gel, de lavar a mãozinha com água e sabão. Então, ter todo esse cuidado, tá bom? Letra B. Você já ouviu falar em micro-organismos, micróbios, vírus, bactérias, fungos ou ácaros? Sabe o que são? Já ouviram falar? Não de todos? Ah, olha só, os ácaros, por exemplo, né? Eles não são como os micróbios, mas são minúsculos, bem pequenininho também, tá bom? Os ácaros, eles gostam de ambientes quentes e úmidos. E eles são responsáveis por algumas doenças alérgicas, né? Como sinusite e rinite. E eles vivem em colchões, almofadas e cortinas. Então, a gente tem que ter todo o cuidado também de manter o nosso ambiente limpo, tá certo? Para que esses micróbios, né, não venham fazer parte da nossa vida. Agora, criança, abra aí na página 50, tá bom? Onde a gente vai responder algumas questõezinhas. Iniciando pela número 2, olha só. Mãos à água. As mãos pedem atenção especial. Elas entram em contato com muitas coisas e podem levar micro-organismos nocivos para a boca. O que é nocivo? É algo que prejudica, né? É algo que pode causar alguma doença. Os olhos e outras partes do corpo também, a mãozinha, né, pode infectar. Então, precisam ser lavadas antes das refeições, depois de ir ao banheiro e sempre que se tem contato com alguma sujeira. Quando você precisa lavar as mãos, pinte os quadrinhos. E aí, crianças, a gente vai pintar os quadrinhos, tá bom? De quando a gente precisa lavar as mãos. Por exemplo, quando a gente chega da rua, é necessário a gente lavar as mãos? Isso mesmo, sim. Então, você vai pintar o primeiro quadrinho. O segundo quadrinho. É preciso lavar as mãos depois que a gente toma banho? Não, né? Se a gente já tomou banho é porque a gente já lavou todas as partes do nosso corpo, inclusive a mão. E antes das refeições é necessário? Sim, né? Porque a gente vai estar se alimentando, então vai ter contato direto com a nossa boquinha e com o alimento, tá certo? E antes de brincar? Não, né? Não tem necessidade, porque a gente vai brincar, então a gente vai acabar manuseando outras coisas que podem até sujar a mãozinha. E depois de ir ao banheiro, a gente pode sair sem lavar as mãos? Não, né? Tem que lavar as mãozinhas, muito bem. E depois que brincar, de brincar com a terra, de pegar os brinquedos, será que a gente tem que lavar a mãozinha? Com certeza, né? Então pinte também. E após pegar o animalzinho, o gatinho, o cachorro, o hamster, e aí a tartaruguinha, será que a gente tem que lavar as mãos? Sim, né? Porque o ambiente dos cachorros, dos animaizinhos, do gato, a tartaruga, são outro ambiente que eles vivem, né? Então, a gente sempre tem que estar lavando as nossas mãozinhas, tá certo? Agora a questão número 3. Olha só, tomar banho não é só para ficarmos cheirosinhos, não. Nossa pele é uma barreira natural à entrada de micro-organismos no nosso corpo. Se você estiver com um cheirinho ruim, significa que muitas bactérias e restos de pele se acumularam. Então, a solução é tomar banho. Então, você vai completar com as letras que faltam, tá bom? Nos elementos que são essenciais para o nosso banho. Aí, nós temos o sabonete. Então, você vai completar aí, tá bom? Com as vogazinhas que está faltando, tá certo? Temos a toalha, o chuveiro e a esponja, tá certo? Então, você vai ler pausadamente cada sílaba para você descobrir quais são as letrinhas que estão faltando, tá bom? E a última atividadezinha de português, né, na página 51, onde você vai pesquisar. Vai pedir ajuda para a mamãe, para o papai, para o titio, para o responsável que estiver com você, tá bom? O nome de alguns produtos de higiene e limpeza usados por sua família. E você vai escrever o nome, né, da marca desses produtos. Por exemplo, o creme dental, né, a pasta de dente. Vocês irão escrever o nome da marca que vocês usam. A marca do sabonete, a marca do shampoo,
a marca do sabão em pó, a marca do detergente que sua família usa, vocês irão escrever aí, tá certo? E na número 5, vocês irão colar o rótulo de um dos produtos de higiene que sua família usa. Aquele produtinho que já tá no final, né, que já tá quase indo lá pro lixo, você vai pegar e vai colar aí na parte de baixo, tá certo? Agora, nós vamos para a próxima aulinha, tá certo? Que é a prática textual. Na prática textual, tá bom? Vocês vão abrir aí na página 116, que a gente vai, né, reforçar um conteúdo que a gente até já estudou na disciplina de português, que é a leitura de regras de jogo, né? Então, os jogos todos têm regras, tá certo? Para que venha acontecer a organização. Então, como eu já disse, as regras, elas são para manter uma organização, tá bom? E não haver confusão, tá certo? Para ser uma coisa mais justa, tá bom? Você gosta de brincar de pega-pega, por exemplo? Pois é, esse jogo precisa sempre de pelo menos 2 pessoas, né? Um pegador e um fugitivo. Já pensou não existisse regra e todo mundo querer ser fugitivo? Quem é que ia pegar os fugitivos, não é mesmo? Ou então, quem ser o pegador? Então, se todos fossem o pegador, não teria graça, porque não teria o fugitivo. Então, quanto mais jogadores houver, né, mais divertida será a brincadeira. Então, não só as brincadeiras têm regras, como os jogos também. Por exemplo, no futebol, será que a gente pode pegar a bola com a mão? Não, não é verdade? Não pode, porque isso é uma regra clara, tá bom? Então, existem diversas maneiras de jogar o pega-pega. Veja se você conhece esse tipo de apresentado no texto a seguir, tá bom? Então, o nome é Acorda Leão. Como brincar? O grupo ele vai definir quem será o leão, ou seja, uma criança vai ser escolhida para ser o leão. O que é o pegador da brincadeira? Então, o leão é o que vai pegar todo mundo na brincadeira. Todas as crianças têm uma toca, que pode ser debaixo de uma cadeira, de um travesseiro, de uma cama ou outra coisa, tá bom? O leão, ele está dormindo e os participantes vão acordá-lo dizendo: Acorda, leão! Ele levará um susto e sairá correndo atrás de quem acordou. Ah, essa brincadeira parece muito legal. Se o participante for pego, ele ficará preso na toca. E o objetivo é contar quantos jogadores o leão vai conseguir pegar e prender na toca dele. Então, ganha quem for para a sua toca sem ser pego pelo leão. Então, é um tipo de pega-pega, né? Mas que com regras diferentes, tá certo? Então, para jogar, né, um jogo é necessário que a gente saiba como funciona e quais são as suas regras, tá bom? E o texto que a gente acabou de ler é o instrucional, ou seja, o que é instrucional? É que ajuda a compreender, é que ajuda a gente entender a como participar dessa brincadeira. Então, depois de conhecer as regras do jogo, você pode tentar colocar em prática, tá bom? Nós vamos marcar um X agora na opção que vai completar corretamente a frase, tá bom? Olha só, o texto de regras de jogo é um texto instrucional, pois o objetivo desse textinho é o quê? É ensinar como jogar um jogo ou é para narrar a história do jogo? E isso é para ensinar como jogar um jogo. Então, você vai marcar aí o primeiro quadrinho, tá bom? E aí, criança, e você conhece outro jogo assim que seja de pega-pega? Ai, eu jogava muito quando era criança, era aquele de polícia e ladrão. Era um tipo de pega-pega bem divertido. Só que ninguém queria ser o ladrão, só o policial. Mas como tinha regras, né, então todos participavam. Então, uma vez era policial, outra vez era o fugitivo, né, o ladrão. Isso. Agora na número 2, além de jogos, em que momentos precisamos seguir regras? E aí, gente, olha só, nos jogos, né, tem regras, mas há outros lugares também que precisam de regras? Tem, né? Por exemplo, na escola tem regras. Então, as crianças, ela deve usar uniforme, né, completo, com tênis preto. Ela deve se comportar, elas devem respeitar todos lá da escola. Então, todos os lugares têm regras, né, para que a gente viva em harmonia, tá certo? Assim como, por exemplo, na cidade. A cidade, na sociedade, né,
tem regras. Por exemplo, a gente tem que atravessar a rua na faixa de pedestre. Os carros têm que, né, respeitar as sinalizações da cidade. Então, tudo isso é uma regra. E você pode ver que tudo funciona melhor com regrinhas. E se a gente segui-las, claro. Na casa de vocês também há regras, né? Nem todas as regras são iguais. Por exemplo, as regrinhas daqui da minha casa, né? É diferente da sua. Então, cada família cria a sua, mas todas têm aquelas regrinhas, né? Do que pode, do que não pode, o que pode fazer até certo ponto. Então, todos os lugares têm regras para que vivem em harmonia. Então, por exemplo, se a gente faz algo, né? Que o papai ou a mamãe ou alguém da família, né, coloca como regrinha, a gente não segue. Será que eles vão ficar felizes? Não, né? Então a gente deve seguir para que todos vivam em harmonia e que a gente saiba, né, conviver e aceitar o que é proposto para a gente. Agora eu quero que vocês abram aí na página 118, tá bom? Que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre aquele textinho, a brincadeira, né? Que eu acabei de falar para vocês, que é a do Acorda Leão, tá bom? Então, sobre o jogo Acorda Leão, responda. Quem é o pegador desse jogo? Como ele é chamado? Como vai ser chamado? E isso é o leão. Então, vocês vão colocar no número 3, o leão. Número 4. Onde deve estar o fugitivo no final da brincadeira para ganhar o jogo? Marque um X na alternativa correta. Para o jogador, né, ganhar esse jogo, ele precisa estar na toca do leão ou na própria toca? Muito bem, você aprendeu as regrinhas direitinho. Ele tem que estar na própria toca, né? Porque se o leão pegar e enfiar na sua toca, aí ele já perdeu o jogo, não é? Agora vamos para a questão número 6. Como você poderia escolher um colega para fazer um papel do leão em Acorda Leão? Uma das formas mais simples é sortear o nome, né, para que seja justo o jogo. Mas também existem brincadeiras para isso. Veja um exemplo a seguir. Olha só, pedra, papel e tesoura. Eu acho que você já brincou, né? Muitos conhecem. Então, olha só. Como brincar? As duas equipes deverão ficar em fila. Cada participante com as mãos para trás. Imagina aí, criança. Quando o coordenador da brincadeira der o sinal, uma pessoa de cada equipe deverá mostrar a mão no formato de uma pedra, que é a mão fechada, de papel, que é a mão aberta, ou de tesouro com os dois dedinhos indicando assim o formatinho da tesoura, de um V, tá bom? Sempre que uma pessoa colocar um símbolo mais fraco, essa pessoa será eliminada da disputa. Ganha quem mostrar o objeto mais forte. Por exemplo, se a pessoa colocar o papel e a outra colocar a tesoura, ganha, né, quem tá com a tesoura. Por quê? Porque a tesoura corta o papel, né? Então, o jogo continua até todos os participantes de uma das equipes serem eliminados, tá bom? Então, as regras: a pedra quebra a tesoura. A tesoura corta o papel e o papel embrulha a pedra, tá certo? Então, dessa forma, dá para escolher quem será o leão da brincadeira. Agora, aí na página 119, né? Pergunta assim: o que usamos para jogar pedra, papel e tesoura? Marque um X na alternativa certa. A gente utiliza o pé? A gente utiliza um dos olhos ou a gente utiliza a mão? Muito bem, a mão, né? Então, você vai marcar aí o terceiro quadrinho. E na número 7 está perguntando assim: observe esses dois adversários jogando pedra, papel e tesoura. Qual deles que ganhou o jogo? Vamos observar? Aí nós temos o jogador A e o jogador B. O jogador A, né, está colocando aí a mãozinha fechada, ou seja, é a pedra. E o jogador B, que está colocando os dois dedinhos em formato de V, né, colocou tesoura. E aí, gente, quem é que ganha? A pedra ou a tesoura? Isso mesmo, né? O jogador A ganhou, pois a pedra quebra a tesoura. Isso mesmo. Agora, nós vamos para o exercício proposto aí abaixo, número 8, tá bom? Onde diz assim: no jogo pedra, papel e tesoura, como se representa o papel? Como é que faz o papel? Marca o X aí na alternativa correta. É com uma das mãos fechadas? É com a mãozinha aberta? Ou é com os dois dedos com formatinho de tesoura aí? E aí? Isso, muito bem, com uma das mãos abertas, né? Então, o segundo quadrinho.
E número 9, em sua opinião, é mais fácil jogar o jogo Acorda-Leão ou o jogo Pedra, Papel e Tesoura? Por quê? Eu, na minha opinião, da tia Jéssica, eu falando, eu acho que pedra, papel e tesoura, né, é mais fácil, porque fugir de uma pessoa atrás de você correndo, eu acho que eu seria pega bem rapidinho. Mas aí é a sua opinião, tá certo, meu amor? A atividadezinha de matemática, né, aquela da folha, onde a gente vai finalizá-la, tá certo? Onde vocês vão responder aí da questão 7 ao 11, onde é só questões mesmo que é de revisão, ou seja, a gente já viu o conteúdo e vocês só vão fixar. E o tema é São João, tá certo? E no final dessa atividadezinha tem duas bandeirolas, onde vocês vão com muita criatividade, decorá-las, pintá-las, coloquem o que vocês acharem necessário para ela ficar muito deslumbrante, tá certo? Depois você vai, tá bom? Levar na pastinha para que a gente decore a nossa salinha de aula, tá bom? Eu espero também a fotinha das bandeirinhas dos alunos que estão de forma remota, tá certo? Que pode fazer parte da decoração da sua casa no dia de São João, tá certo? Então, beijinhos e tenham um bom dia e ótimo estudo, meus amores!